E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Bora lá fazer uma questão, Tatarim? Sim, olha só o que eu trouxe para você. Uma questãozinha da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, o vestibular de 2020. Nós vamos ler com calma essa atenção, nós vamos conversar com calma. Uma questão assim que dava um pouquinho de trabalho, assim, não era difícil, mas dava um pouquinho de trabalho. Mas tem uns detalhezinhos ali que eu vou conseguir trazer para você como um atalho para a gente resolver essa questão, ok? Antes, deixa eu te fazer um convite, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho você recebe notificações de vídeos como esse e de outros vídeos que tem no canal. Vestibular, Enem, concurso público, raciocínio lógico, matemática, tem bastante coisa lá que você vai ser o primeiro a saber, a primeira a saber se caso estiver com o sininho ativado. Olha só o que diz essa questão 33. Os ciclistas André, Beto e Carlos correm numa pista circular e gastam 70 segundos, 42 segundos e 55 segundos, respectivamente, para completar uma volta na pista. Sabendo que eles partem do mesmo local e no mesmo instante, é assinado o que for correto. Aparecendo aquelas questões de MMC, né? E é. Para quem não sabe, o vestibular da UEPG ela é somatório, né? Então nós temos itens, alternativas ali 1, 2, 4 e 8. A gente vai verificar o que é verdadeiro e o que é falso. A gente vai somar as alternativas verdadeiras, os valores respectivos ali e jogar no gabarito, beleza? Vamos fazer um por um. Então, o primeiro item, a primeira informação, ele fala assim, ó, após 3 minutos e 30 segundos, o André e o Beto se encontram pela primeira vez no local de largada. Então, veja, ele está perguntando para a gente alguma coisa que vai acontecer depois, no futuro, né? E ele deu o tempo de cada um deles, né? Tanto do André quanto do Beto. André, 70 segundos, ele gasta, e Beto, 42 segundos. Ou seja, quando é que eles vão voltar a se encontrar novamente neste local ali de largada? Ou seja, tu quer encontrar um múltiplo em comum aos dois, tanto ao 70 quanto ao 42, e o menor deles, ou seja, mínimo múltiplo comum. Então a gente vai calcular assim, para resolver esse item 1, essa afirmação 1, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre os 70 e 42, que é o tempo de cada um deles, respectivamente. Coloca lá aquela barra mágica. Vamos fazer a decomposição simultânea, né? Colocamos tanto o 70 como o... Quando aqui eu não coloco vírgula, não. Tanto o 70 quanto o 42. E aqui nós vamos fazer a divisão por números primos, tá? É claro que nós temos um padrãozinho, né? Você pode começar por qualquer um, mas eu vou começar sempre pelo menor número primo, que é o 2, já que ambos são números pares. Então, ambos são divisíveis por 2, 70 por 2 vai dar 35, 42 por 2 vai dar 21. Nenhum deles mais é número par, ok? Então, nós vamos para o próximo número primo, que é 3. Vamos sim dividir por 3, porque 21 é divisível por 3. 35 não é, eu vou manter aqui o 35, 21 por 3 dá 7, beleza? O 35 ele é múltiplo de 5, próximo primo que a gente vai trabalhar, 35 por 5 é 7, e nesta linha ficou somente o 7 que é primo. Ambos são divisíveis por 7, então, e acabou. Aí você multiplica aqui, ó, 7 vezes 5 é 35, vezes 2 é 70, vezes 3 é 210. 210 o quê? Segundos, né? Veja que nós estamos falando que unidade de medida do tempo é segundos, ok? Só que quando nós temos ali 210 segundos, não esquece que aqui na afirmação, no item, ele falou 3 minutos e 30 segundos. Então, nós temos que fazer uma pequena conversão de unidade de medida. Como a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos, aí você pode trabalhar com o corregrã de 3 ou simplesmente pegar esse 210 aqui, ó, e dividir por 60. Você vai ver quantos minutos nós temos dentro do 210 segundos. Você vai dividir, vai dar 3. 3 vezes 60 dá 180. Para tirar, para sobrar aqui, vai sobrar 30. Quer dizer que nós temos 3 minutos e 30 segundos. Sim, esse item 1, essa afirmação 1 aqui, ela é verdadeira. Beleza? Ok, resolvemos esse item 1. Eu queria dar um alerta para você, um spoiler, uma dica. Sempre que eu trabalho com múltiplos, eu tento mostrar assim para os meus aluninhos queridos. Será que vocês não conseguem identificar algum divisor em comum entre os valores que nós temos de referência? Então, por exemplo, se você enxergasse que tanto 70 quanto 42 são múltiplos de 14,
14 já seria um fator em comum, mas é difícil. Mas assim, um cara muito fácil de enxergar seria o 7. Por que o 7? Porque o 7 é muito fácil de enxergar que é 7 vezes 10. E o 7 é muito fácil de enxergar que é 7 vezes 6. Então, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. Por que eu estou falando isso? Daí, em vez de você trabalhar com o 70 e o 42, para trabalhar com múltiplo comum, nós vamos trabalhar só com o 10 e com o 6. Porque o 7 eu já sei que é um fator em comum. Por isso que eu falei do 14. Né? Se a gente chegasse ao 14, seria melhor ainda. Então, eu vou colocar o 10 e o 6 aqui, ó, e vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6. Aí você joga lá o 2, ó, vai dar 5 e 3. O 3, porque o 3 só é múltiplo dele mesmo, nesse caso, né? Já que o 1 nem os negativos interessa para a gente. Depois a gente finaliza com o 5. Vai ficar tudo 1 aqui, ó. A técnica é a mesma, né? 5 vezes 3 é 15. Vezes 2 é 30. Beleza. Só que esse 30 aqui é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6. Não esquece que nós indicamos aqui o 7 como um fator em comum, ó. E a gente faz o mesmo 30 vezes 7, o mesmo 210 segundos que nós encontramos ali anteriormente. Então, se você enxerga esse tipo de coisa, eu acho que você resolve mais rapidamente, ok? Mas enfim, o 1 é verdadeiro de qualquer maneira. Fechou? Maravilha, então. Vamos para o item para a afirmação 2. Ele pergunta assim: após 38 minutos e 30 segundos, os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada. Também, né, um mínimo múltiplo comum entre os 3. Agora a gente vai pegar ali as 3 medidas, ó. Unidades, os 3 tempos, né? Medida. 70, 42 e 55. Vamos escrever? Sumiu minha caneta. Tá aqui. 70, 42 e 55. Beleza. Aí você faz lá, MMC, né? Vamos lá dividir por números primos. 70 é divisível por 2, vai dar 35. 42 por 2 é 21. 55 só repete. Aqui nós temos múltiplo de 3, que é o 21, né? Então 35 não é, só repetimos. 21 por 3 é 7. 55 por 3 não é divisível, só repete. Temos múltiplos de 5, coloca o 5 aqui na brincadeira. 35 por 5 é 7. 7 não é, só repete. 55 por 5 é 11. Beleza. 7 é divisível por 7. E o 11, que não é divisível, só repete. E finalizamos a brincadeira dividindo por 11, chegando tudo em 1 aqui. Acabou. Beleza. Vamos multiplicar esses caras aqui. A gente vai chegar em 2.310 segundos. Beleza, então mesmo procedimento anterior, né? Eu quero descobrir quantos minutos, quantos segundos, então eu vou pegar lá o 2.310 e vou dividir por 60, ok? Podia pensar aqui no 231, né, para fazer divisão, ó. O mais próximo é o 180, então joga um 3 aqui, ó, 3 vezes 60 é 180. Tira do 231, vai sobrar 51, baixa o zero. E aí você vai colocar aqui o 8, né, que é o mais próximo, porque 8 vezes 60 é 480, tira do 510, sobra 30. Ou seja, 38 minutos e 30 segundos. Essa afirmação, essa alternativa aí também está correta. Ok? Maravilha, então. Uma coisa assim que você poderia pensar é, se a gente associasse com a questão anterior, veja que se a gente pensar só no 55, vou colocar aqui para você. São dicas, tá, gente? Já resolvemos a questão, mas assim, vai que numa dessas você enxerga isso aqui numa outra situação, você consegue resolver mais rápido. O 55, gente, para escrever na forma fatorada só usando números primos, ele é 5 vezes 11. E se você observar, né, que a gente usou o 70 e o 42 para fazer o cálculo aqui no item 1, se você observasse o que você já tinha feito no item 1, na hora que você decompôs, o 5 você já tinha utilizado, né? O 5 já tinha aparecido aqui na decomposição quando a gente fez a divisão simultânea do 70 com o 42. Ou seja, era só pegar o resultado anterior e multiplicar por 11. E o resultado anterior ali tinha dado 210, né? No item 1. No item 1 tinha dado 210 segundos. Se você multiplica 210 por 11, você ia chegar no mesmo do 2.310. Nossa, Tarim, para mim é difícil enxergar esse tipo de coisa. Tudo bem, faz o método tradicional, mas se você começa a enxergar esses detalhezinhos, a coisa vai mais rápido, ok? Item 1 verdadeiro,
item 2 verdadeiros e seguimos ali para o item 4. Partiu? No item 4 ele está perguntando o seguinte para a gente. Após a partida, no momento que os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada, o André completou 33 votos. Nós vimos que os 3 ciclistas se encontraram após 2.310 segundos. Eles se encontraram novamente ali na largada, beleza? Então, o que acontece? Após 2.310 segundos, é claro que a quantidade de voltas que o André deu foi diferente do Beto, foi diferente do Carlos, porque cada um deles gastava um tempo diferente para dar uma volta. E ele está perguntando especificamente do André. Então, vamos pensar assim, ó. O André, pelo texto aqui, pelo enunciado, ele gastou 70 segundos para dar uma volta. Ele quer saber quantas voltas, ou seja, eu vou pegar o 2.310 e vou dividir por 70. Ok? Se você faz a divisão bonitinha aqui, você vai chegar em 33. O item 8 ele cobra assim da gente. Após a partida, no momento em que o André e o Carlos se encontraram pela primeira vez no local de largada, Carlos completou 14 voltas. Então veja, está falando sobre André e Carlos. André demorou 70 segundos para dar uma volta e Carlos 55 segundos. Então, primeiro eu vou ter que descobrir após quanto tempo, né, que esses dois voltarão a se encontrar lá no ponto de partida. Beleza. Vamos fazer o método tradicional primeiro, porque a gente quer calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 70 e 55. Ok, joga lá do lado aqui, ó, 70 com 55. 70 é par, divide por 2, vai dar 35. 55 não é divisível, só repete. 35 e 55 ambos são múltiplos de 5, né? Então 35 por 5 dá 7, 55 por 5 dá 11, 7 por 7 dá 1, 11 não é divisível, só repete, e por fim, 11 por 11 que dá 1. Encerramos a brincadeira aqui, multiplica esses valores e nós vamos seremos felizes para sempre, 770 o quê? Segundos. Ele só está falando de quantidade de voltas de Carlos, né? E Carlos, ele demora 55 segundos para cada volta. Beleza. Ou seja, você vai pegar o mesmo 770 e vai dividir por 55. Se você fizer essa divisão bonitinha aqui, sim, vai dar as 14 voltas. Por isso que eu já marquei ali essa afirmação, esse item como verdadeiro. Beleza? Ok? E aquilo que eu tinha comentado com você lá no item 1, na afirmação 1, que eu falei assim, tenta enxergar isso aqui para as outras também, né? Então, olha só, tanto o 70 quanto o 55, eles são múltiplos de 5. O 70 ele é a mesma coisa que 5 vezes 14, e o 55 é a mesma coisa que 5 vezes 11. Ou seja, o 5 já é um fator em comum, né? É um divisor em comum aqui, ó. Beleza? Então eu poderia fazer o MMC só entre o 11 e o 14. E aí, se eu faço o mínimo múltiplo com entre o 11 e o 14, fica mais fácil. Primeiro, por quê? Porque você enxerga que o 11 é um número primo. Se um 11 é um número primo, eu nem preciso fazer isso aqui. Por quê? Porque para ter divisor em comum, só se o 14 fosse múltiplo de 11, ou se qualquer outro número for múltiplo de 11. Senão você já vai multiplicar eles. Beleza? E é isso que você ia fazer aqui nessa questão. Fechou? Aí você faz lá 11 vezes 14, isso aqui vai dar 154. 154, 11 vezes 14, isso, fiz cabeça agora, beleza? E aí você não esquece que pega lá o 154 e multiplica por 5, né? Que o 5 é um fator em comum, divisor em comum. E ao multiplicar aí 154 por 5, vai dar 5 vezes 4, 20, joga o 2 lá, 5 vezes 5 é 25, com 2, 27, joga o 2 lá, 5 mais 2, 770, o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, ia dividir pelo mesmo 55 para dar o 14, ok? Maravilha, então, show de bola, né? Então, mais uma questãozinha aí para a gente finalizar essa partezinha aí da resolução da prova, dessa provinha da UEPG, dessa questãozinha da UEPG. Espero que eu tenha ajudado. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de comentar se deu boa, se não deu boa, se eu te ajudei de alguma forma. Enfim, deixa o Tatarinho feliz lá, dá um feedback.
Dá um oizinho pra mim. Tchau, até a próxima.